Olá pessoal, meu nome é Gustavo Haddad Braga, este é o canal Originalista e hoje nós vamos aprender sobre os tipos de lei do Brasil. Se você é novo no canal, se inscreva e ative as notificações para receber atualizações e novos vídeos nossos todas as quintas-feiras às 19 horas. É importante saber quais são os tipos de leis, quais são as espécies de leis brasileiras. A razão fundamental para isso é que no Brasil vigora o princípio da legalidade, o que quer dizer que nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, somente por lei se podem criar obrigações. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa nenhuma, senão em virtude de lei. O artigo 59 da Constituição enumera quais são os tipos de leis do Brasil. A gente já estudou as emendas à Constituição, que não são propriamente leis, embora façam parte do processo legislativo. E hoje nós vamos estudar os 6 tipos de leis que existem no Brasil. São eles as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Vamos então bem entender cada um desses tipos. O primeiro dele, as leis ordinárias, são o tipo mais comum. A gente tem hoje só na esfera federal mais de 13 mil leis, a esmagadora maioria delas ordinárias. As leis ordinárias versam sobre os mais variados temas, exceto aqueles que a própria Constituição exige que sejam feitos por meio legislativo diverso. As leis ordinárias, elas são por via de regra aprovadas por maioria simples, o que quer dizer que para que um determinado projeto de lei ordinário seja aprovado, basta que votem em favor dele a maioria, quer dizer, mais da metade dos membros dos parlamentares presentes ali àquela sessão. Para algumas matérias específicas, a Constituição exige um regramento que seja feito por lei complementar. A diferença primordial da lei complementar para a ordinária é que na complementar exige-se maioria absoluta para aprovação, o que quer dizer que a gente precisa da maioria não só dos membros presentes à sessão, mas sim dos membros da Casa Legislativa por inteiro. Ainda sobre essa matéria, existem também as leis delegadas, que são leis cuja elaboração o Congresso delega ao Presidente da República por meio de resolução, que é a matéria que a gente vai tratar a seguinte, podendo ou não se resguardar o direito de reapreciar, por inteiro o texto que foi proposto pelo Presidente da República antes de aprová-lo ou rejeitá-lo. Todas as leis, elas passam necessariamente por sanção do Presidente da República. Então, quando o Congresso aprova uma lei, quer ordinária, quer complementar, quer ainda delegada, ela fica pendente de sanção presidencial e pode naturalmente ser vetada, caso em que ela volta para o Congresso para que se delibere sobre a aceitação ou rejeição daquele veto. Em situações urgentes e de grande relevância, o presidente pode ainda editar as chamadas medidas provisórias, que embora não levem um nome de lei, têm força de lei e podem dispor sobre uma gama de matérias. Esse é um ponto importante. Até o advento da Emenda Constitucional número 32 de 2001, as medidas provisórias podiam versar sobre absolutamente qualquer matéria, desde que presentes naturalmente os requisitos de relevância e urgência. Desde a aprovação dessa Emenda Constitucional, as medidas provisórias não podem mais versar sobre temas como direito eleitoral, nacionalidade, direitos políticos, direito processual penal, direito processual civil, direito penal, questões relativas a, por exemplo, detenção ou sequestro de ativos financeiros em geral. Enfim, introduziu-se aí uma série de restrições sobre as matérias que poderiam ser versadas por medida provisória. Um detalhe importante é que direito civil ainda pode ser legislado por meio de medida provisória. Foi o caso recente, por exemplo, da medida provisória que instituiu o direito real de laje, visando aí a regularização fundiária, e simplificação dos processos de registro de imóveis nos chamados condomínios horizontais, que são os prédios, apesar de levar o nome de condomínios horizontais, o que é horizontal é a divisão. As medidas provisórias, elas têm necessariamente de ser convertidas em lei num prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se não o forem, elas perdem a eficácia desde a edição, devendo o Congresso, por meio de decreto legislativo, regular como é que ficam aquelas situações que foram constituídas na égide de medida provisória que perdeu a eficácia. Um ponto importante é que se a medida provisória não for devidamente apreciada pelas casas do Congresso Nacional no prazo de 45 dias, ela entra necessariamente em tramitação de urgência, em regime de urgência, trancando a pauta de deliberação das casas para qualquer outra matéria. Então, passado o prazo de 45 dias, enquanto as casas legislativas não deliberarem sobre aquela medida provisória, elas ficam com a pauta trancada, elas ficam impedidas de legislar. Essa é a maneira que a Constituição combina, para forçar aí o legislativo a deliberar sobre aquelas matérias que o Presidente da República, chefe do Poder Executivo,
considerou relevantes e urgentes o suficiente a ponto de editar medida provisória a respeito. Indo um pouco mais adiante, restam agora os decretos legislativos e resoluções. A Constituição ela não especifica exatamente qual seria a diferença entre esses dois tipos normativos, mas a doutrina, desde antes da promulgação da Constituição, desde antes de 1988, já tinha traçado uma distinção bastante premente sobre essas duas coisas, no sentido que decretos legislativos regulam situações externas, externas ao poder legislativo, ao passo que resoluções regulam situações internas, dentro ali do funcionamento das próprias casas ou do Congresso. É o caso, por exemplo, de resolução, uma emenda ao regimento interno das casas. Isso seria feito por meio de resolução. Ao passo que decretos legislativos seriam usados, por exemplo, para ratificar, para aprovar um tratado internacional que tenha sido celebrado pelo presidente da República. Já que a gente falou aqui de tratado internacional, é importante que a gente se atente ao fato de que tratado internacional não é lei. Tratado internacional não está listado aí entre as espécies normativas do artigo 59 da Constituição. E não sendo lei, naturalmente, um tratado internacional não pode criar nenhuma obrigação para os cidadãos do país. O que o tratado internacional faz é vincular a própria administração pública, no sentido de se comprometer perante outras entes ou países estrangeiros, outras pessoas jurídicas de direito público externo, a tomar determinadas providências, a regular determinadas situações. Por via de regra, um tratado internacional ele está no mesmo status de uma legislação ordinária, de uma lei ordinária, e, portanto, pode ser tanto revogado por uma lei ordinária, quanto revogar uma lei ordinária. Não existe aí nenhuma hierarquia entre tratados internacionais e a legislação ordinária interna do país. E também não existe hierarquia entre a legislação interna do país entre si. Uma lei complementar, ela não vale mais nem menos do que uma lei ordinária. A Constituição ela está no ápice da pirâmide, junto com as emendas que forem feitas a ela, mas abaixo da Constituição não existe relevo, é tudo o mesmo plano. É o plano legal infraconstitucional. A Constituição ela dispõe que tipo de matéria pode ser regulada por cada uma dessas espécies normativas. Espero que você tenha bem entendido o conteúdo desse vídeo. Se você tem algum comentário, alguma observação a fazer, não deixe de escrever aqui embaixo. Eu estou sempre olhando os comentários que vocês fazem, gostei muito, pude responder a muitos deles, espero que vocês tenham gostado das respostas também. E agora no vídeo seguinte da semana que vem, a gente vai estudar quais são as espécies normativas infralegais, que estão abaixo das leis, quando a gente estiver estudando aí a administração pública.